Bom, enquanto o Ricardo coloca a apresentação, bom dia a todos e a todas. É a minha primeira vez no CEGESP. Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês, poder participar. Sala cheia, né, Ricardo? Muito legal, né? Então, o Ricardo já me apresentou e eu acho que não precisamos perder mais tempo, mas eu queria só fazer, não a minha apresentação, mas dizer que o que a gente faz no IPSASB, né, no âmbito internacional, tem impacto aqui no Brasil, né, em termos de normas de contabilidade, agora também normas de sustentabilidade, né? Então, eu brinco que eu estou na cadeia completa, né? Eu começo a discussão da elaboração da norma no IPSASB, depois eu venho e trabalho aqui no CPCASP com a convergência, que não é só tradução, é tradução também, dá um trabalhão fazer essa tradução, né? Mas não é só tradução, a gente tem que discutir, entender se aquele princípio, se aquele aspecto específico da norma se aplica ou não ao nosso contexto. E depois, eu também estou como membro suplente, né? Atualmente a Lucy é membro titular, eu estou como suplente, já foi o contrário, na CTConf, porque a gente entra, então, na discussão de quais são os aspectos práticos, né, quais são as implicações fiscais, por exemplo, em termos de endividamento, que a aplicação dessas normas podem gerar, né? E também o que é factível em cada momento, porque a gente sabe, por exemplo, o Janilson mencionou que a gente precisa agora adotar o modelo de perdas esperadas, né? Mas para a gente aplicar, implementar o modelo de perdas esperadas, a gente precisa de pessoas treinadas, a gente precisa de sistemas, né? A gente precisa de mudar quais são as nossas políticas contábeis. Então, tem todo um trabalho para fazer até que a gente consiga, de fato, implementar, né? Então, no âmbito tanto do CFC, né, o Conselho Federal de Contabilidade, quanto no âmbito da CTConf, a gente também tem que balizar, né, com os aspectos técnicos. Por que a norma não vai entrar em vigência no próximo ano? Não vai entrar em vigência no próximo ano porque não é possível implementar no próximo ano. Tem toda uma preparação para que se viabilize, né? Bom, e aí o que eu vou tratar aqui é que a gente tem em discussão, né, as normas sobre relatório de sustentabilidade. Quem nunca ouviu falar sobre relatório de sustentabilidade aqui? Eu fiz ok, muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque essa discussão ela não está no âmbito do setor público, ela também está no âmbito do setor privado, né? Que existe uma preocupação em mostrar como que as entidades se relacionam com a sociedade. Só que esse é o nosso papel, não é? Setor público. Qual que é o nosso papel? Isso é o nosso core. Isso é a nossa atividade principal, é essa, né? E as empresas, claramente não, mas as empresas também começam a fazer essa discussão, motivada principalmente por uma temática. Qual é a temática que está muito em discussão hoje? Mudança climática, né? Então, hoje, a gente tem um tópico que está puxando essa discussão sobre relatório de sustentabilidade, que é o tópico sobre mudança climática, redução de gases de efeito estufa. Eu acho que todos já ouviram falar, né? Ou pelo menos já sentiu o calorão, né? Por causa né? Ou já passou aperto por causa das chuvas intensas, né? Então a gente, de alguma maneira, a gente tem sofrido realmente com as mudanças climáticas. Bom, o que eu pretendo mostrar aqui, né? O que é o IPSASB, para quem não conhece, rapidamente. O que se tem em termos de proposta de normas de divulgações relacionadas ao clima, porque esse é o tópico que está sendo base de discussão sobre relatório de sustentabilidade, comparação da norma do setor privado e do setor público, interação do CPCASP com o IPSASB
e valor esperado da IPSAS, que na verdade, ED significa que está na fase de draft ainda. A gente não tem a norma ainda, tá? Então, veja, claro que a gente considera os aspectos práticos, mas no final do dia a gente só vai saber realmente os aspectos práticos quando ela já estiver vigente e estiver sendo colocado em prática, né? Bom, o IPSASB, ele é o board internacional, é o único normatizador global do setor público, é um comitê independente, ele é formado por 18 membros, cada membro de um país diferente. Eu, atualmente, estou como membro do Brasil. As atividades são financiadas pela IFAC, né, a Federação Internacional de Contadores, pelo Banco de Desenvolvimento Asiático e outros governos estrangeiros. O que a gente tem? A gente tem 39 IPSAs baseadas no regime de competência, tem uma IPSAS também baseada no regime de caixa, né, Janilson? Mas o que a gente tem feito a convergência no país são as IPSAs baseadas no regime de competência. Então, quando a gente tem lá a norma de imobilizado, essa norma é baseada nas IPSAs, que é uma dessas 39. Né? Padrões desenvolvidos por meio de um processo, você tem que seguir determinadas etapas para poder desenvolver as normas. E essas etapas, ela implica também de que todo o processo é aberto, né? Então, todas as reuniões elas são transmitidas pelo YouTube, a pauta é colocada com antecedência, é transmitida pelo YouTube, os documentos estão lá públicos, e quando a gente chega em determinadas etapas dos processos, a gente precisa colocar a proposta em consulta pública. Então, os países eles respondem a essa consulta pública. E quando a gente tem a minuta de norma, a gente também coloca em consulta pública. Todas as respostas de todos os países ficam no site do IPSASB. Então, por exemplo, se vocês quiserem saber como que o Brasil respondeu, o CFC, por exemplo, está lá a resposta do CFC no site do IPSASB. Né? E também, o nosso trabalho é supervisionado por FMI, OCDE, Banco Mundial e Intosai. Né? Então, a gente também tem que... na verdade, a gente não trabalha assim livremente, não. Né? Tem todo um processo, tem toda uma estrutura de governança que a gente precisa seguir. Só para entender onde que estão os relatórios de sustentabilidade num contexto mais geral, então, o IPSASB ele emitiu recentemente a estratégia, o programa de trabalho para 2024 e 2028, e o objetivo, né, desse planejamento estratégico e desse plano de trabalho é fortalecer globalmente a gestão financeira pública e o desenvolvimento sustentável globalmente, por meio da crescente adoção e implementação das IPSAs baseadas no regime de competência. Então, não é a contabilidade da 4320, mas é a contabilidade das NBCTs e manual, né, dos procedimentos contábeis patrimoniais. E das normas internacionais de relatório de sustentabilidade do setor público. A gente tem duas grandes áreas de atuação. Uma área é fornecer padrões globais, né? E aqui é importante mencionar que nós utilizamos as normas do setor privado como base. Por quê? Porque a gente não tem gente suficiente, não tem recurso suficiente para poder desenvolver normas a partir do zero. Então, isso é realidade dos governos, por exemplo, aqui no Brasil, mas é realidade também do órgão normatizador internacional. O IASB, que é o órgão normatizador para o setor privado, ele tem 10 vezes mais staff, os membros do IASB eles, são remunerados, né? Não é a realidade do IPSASB, tem 10, 11 membros do staff. Os membros, no meu caso, por exemplo, o meu trabalho é totalmente voluntário. Né? Então, assim, não existe... Então, de fato, a gente tem uma estrutura completamente diferente. Então, não dá para partir do zero, a gente parte do que a gente já existe. Então, se tem imobilizado no setor privado, tem imobilizado aqui, é imobilizado, então a gente trata do mesmo jeito. E só considera as especificidades, porque imobilizado no setor privado é para gerar dinheiro, certo? No setor público, não. Normalmente é para prestar serviço. Então, a gente tem que ver essas implicações em termos de mensuração, divulgação. Né? Então, a gente faz as adaptações necessárias, considerando as especificidades do setor público. Né?
E também o que a gente fala é inspirar a implementação. Por exemplo, hoje eu estou aqui com esta finalidade, né? Então, a gente sempre participa de eventos para levar a divulgação, incentivar os nossos projetos de pesquisa, né? A participação na Secufens, por exemplo. Então, a gente está sempre também participando de outras atividades no país, fora do país, né? Para poder incentivar realmente a adoção. Então, quando a gente fala de normas, a gente tem dois conjuntos de normas. Normas de relatório financeiro do setor público, que são essas normas que o Janilson mencionou, que o processo que está aqui, né? Na verdade, nasce lá no IPSASB e vem para cá, né? E o relatório de sustentabilidade, que é a primeira norma que a gente está emitindo sobre relatório de sustentabilidade. Qual que é, para inspirar, promover a adoção e implementação e defender os benefícios da reforma. Por exemplo, um dos grandes dificultadores que a gente tem para poder implementar as normas é que você não tem o apoio político, por exemplo, né? Então, a gente precisa também trabalhar com quem decide sobre que tipo de informação que os governos vão gerar, mostrando quais são os benefícios. Porque, de fato, né, se o gestor não percebe qual é o benefício, para que eu vou adotar também? Né? A gente tem que indicar, tem que mostrar e tentar chegar, dialogar com esses gestores para eles entenderem quais são esses benefícios. Né? Muito bem, então aí a gente chega, de fato, sobre o relatório de sustentabilidade. Né? O que é o relatório de sustentabilidade? Sustentabilidade é pensar que os recursos que eu tenho hoje, eles têm que trazer benefícios para a geração atual, mas também benefícios para a geração futura. Então, eu não posso restringir os benefícios só para essa geração, eu também tenho que pensar no futuro. Né? E quando eu penso também em sustentabilidade, eu estou olhando 3 dimensões ao mesmo tempo. Eu estou olhando que é a dimensão econômica, mas eu também tenho que olhar para a dimensão social e a dimensão ambiental, ok? Quando a gente está falando na perspectiva de empresa, a empresa ela se centra onde? Na dimensão econômica, geração de lucro para os investidores, não é isso? E aí tem toda uma discussão sobre, olha, empresas, vocês também precisam começar a olhar, né, como que vocês interagem com a sociedade e como que se dá, né, os efeitos ou os impactos em termos sociais, em termos ambientais. Aí você tem a visão mais ampliada, por exemplo, você tem o modelo GRI. O modelo GRI ele fala assim, olha, você tem que olhar o que está acontecendo, quando muda o seu contexto, o que acontece com você, mas você também tem que olhar o que você impacta a sociedade em termos sociais, em termos ambientais. Né? A sua atividade está poluindo? A sua atividade está gerando maior concentração de renda? Né? Então, você também tem que olhar para fora. Tudo bem? A norma que a gente tem no setor privado, ela não tem essa visão de impacto na sociedade. É mais olhando para a empresa, o que está acontecendo ao redor, o que vai acontecer com ela, né, em termos de riscos e oportunidades que têm impacto no seu desempenho econômico. Essa é a tônica mais geral da norma do setor privado. Bom, aí a gente começa a fazer... Nossa, eu já passei toda a apresentação, olha, já terminei, né? Só agora que eu vi. Ah, tudo bem, né? Como é que eu faço? Ajuda aí. Olha, mas está paiada mesmo, né? Mas tudo bem. Bom, então, quando a gente vai para o contexto do setor público, a gente fala, bom, mas o setor público ele tem por finalidade promover, né, o desenvolvimento econômico, social, cuidar dos aspectos ambientais. Então, eu preciso começar a entender o que tem de específico no setor público e se faz sentido ter uma norma que seja alinhada com o setor privado. Lembrando que a gente sempre faz alinhado com o setor privado quando possível, porque a gente tem restrição de recurso, certo? Muito bem. Então, nas discussões que a gente fez, né, sobre como que a gente iria tratar dessa temática no âmbito do setor público, o primeiro ponto foi, muito bem, quando a gente fala de econômico, social, ambiental, o que direciona as ações do setor público? Os acordos, normalmente internacionais, que os países fazem. Né? Então, a gente tem aqui os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
que tem várias metas para serem atingidas em diferentes áreas, né? E a gente também, especificamente, né, e que tem sido o foco no setor privado neste momento, o Acordo de Paris, que estabelece metas relacionadas com a mudança climática, principalmente com a redução dos gases de efeito estufa, né? Então, você tem metas de redução de emissão de gases, né? Bom, para que a gente consiga atingir esses objetivos, a gente tem que fazer todo mundo trabalhar para alcançar, não é? É só o governo que trabalha? Não. Eu preciso que as empresas trabalhem, que as famílias trabalhem, né? Então, eu preciso de toda a sociedade olhando para esse mesmo direcionamento. Ou seja, se eu quero reduzir a emissão de gases, aí eu estou centrando agora realmente no que a gente está discutindo atualmente, se eu quero reduzir a emissão de gases, eu preciso com que as empresas públicas, as empresas privadas, entidades sem fins lucrativos e as famílias atuem, inclusive o próprio governo, né? Ele também tem que atuar para fazer a redução dessa emissão. Muito bem, então, o que foi pensado em termos de estrutura de norma? Veja, eu preciso fazer o meu dever de casa. Então, eu preciso considerar nas minhas decisões a utilização de recursos que vão gerar essa redução esperada da emissão de gases, né? Por exemplo, eu vou considerar quando, em termos de viagens profissionais, eu vou considerar qual o meio de transporte que vai gerar menor emissão de gases. Eu vou considerar o trabalho híbrido como uma possibilidade também de reduzir a emissão de gases, né? Então, porque se eu evito o deslocamento dos funcionários até a instituição pública, isso pode ser um meio de reduzir, né, a emissão de gases. Por exemplo, eu posso também considerar qual que seria a organização dos serviços que eu evito o deslocamento maior da população, porque aí eu estou colocando transporte, porque é um dos que mais geram gases, né? Então, mas eu vou considerar, por exemplo, a gente tem agora na Universidade de São Paulo a utilização de outras fontes de energia, que não a energia elétrica, de hidrelétricas, como uma forma também de reduzir a emissão de gases. Então, a primeira parte aqui é a seguinte, olha, se a gente quer reduzir a emissão de gases, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Nós também, né, entidades do setor público, nós somos também responsáveis por essa emissão a partir das nossas atividades próprias. Só que nós temos um papel específico. Qual é o papel específico que nós temos? De induzir os outros atores a realizarem essa redução da emissão de gases, porque é o setor público que regula, é o setor público que emite políticas públicas, né? E muitas políticas têm como objetivo também alcançar, eu estou colocando aqui só nessa dimensão climática ambiental, mas a gente pode pensar nisso também para outras áreas, por exemplo, para a redução de pobreza e assim por diante, tá? Então, aqui eu preciso também de informação sobre aquilo que é específico do setor público, ou seja, o setor público regula, o setor público ele desenvolve políticas públicas para alcançar. Então, como é que a gente faz a divulgação dessas informações, mostrando, né, que, de fato, eu estou atuando para poder alcançar esses objetivos que vieram de acordos internacionais. Muito bem. Bom, a gente tem a minuta de norma com essas duas dimensões. A gente teve o maior número de respostas, 96 respostas. Tivemos uma concordância na dimensão operações próprias, mas não muitas questões, muitos questionamentos da parte de programas de políticas públicas, porque, por exemplo, né, a gente sabe que para alcançar um objetivo como esse de redução de emissão de gases, não é só o Ministério do Meio Ambiente, né? Você tem, por exemplo, implicações do Ministério dos Transportes, por exemplo. Então, você tem várias outras complicações em termos de quem é a entidade que deveria reportar, porque, na verdade, às vezes a gente tem políticas que são definidas pelo governo federal, mas tem a participação de estados e municípios, e aí como é que a gente faz todo mundo reportar, né? De maneira que
a informação faça sentido, porque senão eu vou ficar fazendo divulgações fragmentadas, né? Então, como tem vários aspectos aqui a serem considerados em termos dos programas de políticas públicas, o IPSASB decidiu em junho que a gente vai fazer 2 normas separadas, uma de operações próprias, que é bem alinhada com a norma do setor privado, e a gente vai ter um tempo maior para desenvolver as normas do setor público, até porque vocês devem estar pensando assim, parece que está reinventando a roda, porque a gente já usa indicadores, né? Na hora que a gente elabora os programas, já tem o uso de indicadores, a gente persegue esses indicadores, né? A gente já divulga informações sobre indicadores, então, por que vocês estão falando disso, né? Veja, tem uma diferença básica aqui, que é também do setor privado. É que a gente precisa mostrar essas informações conectadas com informações financeiras. Então, o grande desafio aqui é como é que a gente conecta informação financeira e não financeira para indicar se realmente a gente tem, né, a gente está conseguindo avançar na sustentabilidade, inclusive a sustentabilidade fiscal, né? Bom, o que esse relatório de operações própria, como é que ele está dividido? O que eu espero em termos de informações? Eu espero 4 blocos de informações sobre governança, né? Quem é responsável, quem que define realmente como monitorar, como que eu faço a gestão de riscos e oportunidades. Aqui também é um ponto importante, porque todo o relatório está focado no quê? Em riscos e oportunidades. Então, eu tenho que olhar riscos e oportunidades. E o primeiro aspecto é como é que eu faço a governança, né? Quem é responsável pelo quê? Quem tem que responder? Quem tem que fazer o quê? Né? Quem que tem que desempenhar de determinada forma? Quem monitora? Quem avalia? É o primeiro aspecto que eu tenho que trazer nesse relatório. O segundo é a estratégia, né? E na estratégia eu tenho que entender os riscos e benefícios em termos de impactos financeiros, impactos na sustentabilidade fiscal. Então, por exemplo, a gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul, certo? Tem impacto na sustentabilidade fiscal? E aí a gente está falando de dívida, receitas e despesas? Tem, não tem? Então, na verdade, qual que era a ideia? Que eu já tivesse um estudo, que eu pudesse prever esse tipo de evento, e se acontecer esse evento, o que acontece? Em termos de riscos, né? Ou seja, eu tenho risco, o que acontece em termos de impacto na minha dívida, nas minhas receitas, nas minhas despesas. Ok? As empresas pararam de produzir, parei de arrecadar. Né? Eu tenho que prestar assistência. O que significa isso em termos de despesa? Tá? A gestão de riscos, né? Então, está muito centrado. E aí, riscos e oportunidades. A semana passada, a gente estava no evento e nós estávamos discutindo a questão de que a gente tem a Amazônia, né? A floresta. Né? E fala, ok, como que a gente pode... a Amazônia é um risco ou uma oportunidade? E aí? Ela é um risco ou uma oportunidade? Os dois, exatamente. Porque se a gente começa a ter um mercado de carbono mais desenvolvido, ela é realmente, né, ela é uma forma de neutralizar a emissão de carbono. Então, pode ser uma oportunidade, desde que o governo consiga explorar e estabelecer preços, né? Porque, na verdade, tem um monte de gente que não consegue, não tem floresta, né? Não consegue ter os mecanismos de neutralizar a emissão de gás carbono. Então, pode ser um risco, uma oportunidade. Então, o governo da Amazônia precisa pensar nisso, por exemplo, né, do Amazonas. Métricas e metas. E aí, nesta norma específica sobre clima, a meta está relacionada com a emissão de gases, ok? Só que a gente precisa medir. A gente tem base de dados? Tem metodologia estabelecida? Não, o setor privado está começando a fazer agora. Por que a gente decidiu que era melhor a gente seguir o mesmo passo do setor privado? Porque a gente pode aproveitar. O setor privado está desenvolvendo e a gente entra nessa conversa agora, junto com eles, né? E não depois, para a gente ver o que eles fizeram e a gente tentar fazer. Né? E a outra questão é o seguinte, quando você tem
que gerar essas informações e as decisões, elas estão baseadas também nessa métrica, tudo bem? Porque para alcançar a meta, eu tenho que tomar decisões baseadas nessa métrica, ok? Muito bem, mas é só o governo que vai tomar decisão baseada nessa métrica? Não, o setor privado também. A gente teve um evento do CBPS, que é o comitê, né, que tem feito a convergência dessas normas de sustentabilidade para o setor privado, e a gente teve uma pergunta, né, que era de uma pessoa que trabalhava no banco, e falou assim, olha, então, como você tem que estabelecer essa métrica e essa meta? E quando você estabelece essa métrica e essa meta, você tem que olhar para a sua cadeia de valor, não é só você, entidade. Eu tenho que olhar, por exemplo, o banco, ele tem que olhar para quem ele está emprestando dinheiro. E eu tenho que olhar também para os fornecedores de serviço, né? Muito bem, o que o banco pode chegar à conclusão? Não vou fornecer dinheiro para quem é o grande emissor. Quem está mais preparado para dar conta de, por exemplo, incluir novas tecnologias? São empresas grandes ou pequenas? Grandes, ok? E aí o que acontece? Eu posso ter como efeito dessa norma a redução de financiamento para empresas médias e pequenas e efeito. As empresas médias e pequenas, elas são responsáveis principalmente pelo quê? Geração de emprego. Então, eu, setor público, preciso entender o que o setor privado está fazendo também e qual é o efeito disso, porque isso interfere, né, que é uma outra crítica, ou seja, a gente está olhando para essa norma só que é direcionada para o meio ambiente, mas eu não posso deixar de olhar para as outras dimensões ao mesmo tempo. Tudo bem? Ok, então, por isso também que a gente decidiu. Aqui, rapidamente, né, a gente segue a mesma estrutura da norma, tem poucas diferenças. Uma das diferenças, que é um desafio muito grande para o setor público, é que, no setor privado, o usuário da informação é mais bem delimitado, que é o investidor. No setor público, não. A gente tem muitos tipos, né, de usuários, com necessidades de informações diferentes. Então, o nosso grande desafio é, assim, qual é o relatório que vai atender às expectativas desses diferentes tipos de usuário, mas, basicamente, segue, né, a mesma lógica da norma do setor privado. O valor esperado é que, de fato, eu posso ter informação, mas eu tomo decisão com base em informações e eu consigo fazer a alocação do recurso de uma maneira mais apropriada, ou seja, que o meu recurso vai gerar benefícios melhores, né? Então, porque eu sei onde que eu vou investir, e se eu sei onde que eu vou investir, qual é o resultado que eu espero alcançar, então, por consequência, eu tenho melhoria aí do gasto público. Em termos de execução orçamentária, né, gerenciamento de desempenho, então, se eu sei que tem um evento, esse evento gera, por exemplo, redução de receita, eu consigo também fazer uma gestão melhor, né, da minha execução orçamentária, relatórios para diferentes partes relacionadas. No caso aqui da auditoria interna, né, a gente tem que ter controles internos, né, vocês perceberam, a gestão é muito baseada em gestão de riscos. Eu preciso desenvolver, né, controles internos, auditoria interna, e também eu preciso ter o desenvolvimento da própria auditoria externa para fazer a asseguração dessas informações, porque senão eu posso colocar qualquer número lá, né? Que número que eu vou colocar? Aí eu posso dizer que eu estou reduzindo a emissão e, na verdade, não estou reduzindo nada, né? Então, a gente precisa aí também todo um desenvolvimento. Só para vocês saberem, os órgãos normatizadores normas relativas à ética e à auditoria estão sendo alteradas também, por causa desse movimento. Ou seja, precisa olhar para o planeta, né? Se a gente continuar nessa toada que a gente está, daqui a pouco ninguém aguenta as temperaturas, né? Ou a gente vai morrer afogado ou vai morrer queimado, é mais ou menos assim, né? Então, a gente precisa realmente cuidar do nosso planeta, né? Bom, aqui eu já estou finalizando, mas a gente já falou, né, que, na verdade, começa pelo IPSASP, chega no CPCASP, chega lá no manual, né, que vocês todos conhecem, manual é um MCASP, né, e aí é só dizendo que o CPCASP também vai ficar responsável por essas normas de sustentabilidade. Bom, por fim, algumas considerações aqui. Primeira consideração. A mudança climática está aí.
A gente já tem sofrido os efeitos, né? Por exemplo, mudança nos padrões de precipitação, né? As grandes enchentes que a gente tem percebido, ondas de calor e secas prolongadas, né? O secretário de Fazenda do Amazonas estava no Congresso USP semana passada e ele estava mencionando isso, né? Ora está muito cheio, ora está seco, né? E é muito difícil fazer a gestão, né, desses eventos. A norma de divulgação em si, ela não é uma solução, isso não é, de fato. Mas, quando a gente pede para alguém divulgar, para divulgar, você precisa fazer. Se você não fizer, tem como divulgar? Não. Então, ela acaba sendo um elemento para impulsionar a ação informada, porque eu tenho que olhar para aqueles elementos, né, de governança, estratégia, riscos, métricas e metas, né? E acabam, por consequência, né, favorecendo, então, a ação mais informada pelos governos e também a prestação de contas, a accountability. Outra coisa, outro ponto, né, que tem sido colocado, Banco Mundial, BID, e os governos de uma maneira geral, eu preciso rever como que há a integração das funções da gestão financeira pública. Eu não consigo fazer desconectado, não é só a contabilidade, demonstrações, desconectada, por exemplo, do orçamento, né? Porque, no final das contas, como que a gente aloca os recursos? A gente aloca os recursos via processo orçamentário, certo? Então, não adianta eu achar que eu vou conseguir um efeito financeiro nas demonstrações contábeis se eu não estiver cuidando lá da função de orçamento. Não adianta achar que eu vou conseguir alcançar determinadas metas se a auditoria não estiver preparada para isso, né? Então, eu preciso ter uma conexão e uma maior integração entre as funções da gestão financeira pública. A norma baseada no setor privado, ela pode contribuir para a colaboração entre setores e para fortalecer o papel específico dos governos, né? A materialidade e proporcionalidade devem ser mais bem definidas e aplicadas para que se alcance o que se espera, a sustentabilidade. O que é materialidade? Eu tenho que divulgar todas as informações? Não, só as informações que fazem diferença para o usuário dessa informação. E aí envolve o que o Janilson já mencionou, julgamento profissional. E proporcionalidade, eu tenho que todo mundo, independente do tamanho, independente da capacidade administrativa, tem que publicar a mesma informação? Não, porque você não tem que exigir um esforço fenomenal, né? Porque o custo vai ser maior do que o benefício que você tem com a própria divulgação. Então, você tem dois aspectos aí a serem considerados, ou seja, vou divulgar a informação que é material e vou exigir, né, de acordo também. Então, não vou exigir a mesma coisa do governo federal de um município de 5.000 habitantes, né? E muito ainda precisa ser desenvolvido sobre os programas de política pública, mas o que é importante lembrar? Significa que não tem nada acontecendo? Tem. O que não está sendo feito é a divulgação com este foco em riscos, né? E aí a gente tem riscos físicos, por exemplo, né? Essa questão das enchentes, das secas, da destruição, né? De pontes e assim por diante. E também a gente não tem divulgado com este olhar os riscos transitórios, como, por exemplo, mudança regulatória. A gente está vivendo uma mudança regulatória enorme agora, que é na reforma tributária, né? Então, assim, é isso que a gente não tem ainda, mas as coisas estão acontecendo. O que eu espero? Que a hora que eu tiver esse olhar mais estruturado, eu consiga gerar uma melhor qualidade do gasto público. Bom, era essa a principal mensagem, né? Eu permaneço à disposição de vocês depois, né, ao final. Muito obrigada pela atenção.